6 minutos em Belo Horizonte, hoje é dia 15 de maio de 2025, quinta-feira. O Rede Notícias está no ar com transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal digital 30.1, na América FM nos 107,1 e também na sintonia da Cultura M em 830 kHz. Muito boa tarde, eu sou o André Santos. E eu sou Milene Alves, é um prazer estar mais uma vez na sua companhia. O Rede Notícia é um jornal dinâmico, rápido e informativo, feito especialmente para você. E hoje, direto dos estúdios da Rádio América e também da Rádio Cultura, eu já chamo a sua atenção, você ouvinte e telespectador, para poder participar conosco através do WhatsApp. É só mandar uma mensagem, anota o número aí, ó. 31 996802910. Eu vou repetir o número 31 é o DDD 996802910. Eu conto com a sua participação. E olha só, não deixe de marcar presença também nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia pelo nosso canal do YouTube, TV Horizonte Oficial, e nos seguir nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Olha só, gente, a gente começa o Rede Notícia desta quinta-feira falando sobre a questão das doenças respiratórias e todo o caos na área de saúde que vem ocasionando essa explosão do número de casos de síndrome respiratórias agudas graves. Belo Horizonte está ganhando hoje, a partir desta quinta-feira, 13 novos leitos pediátricos para atendimento exclusivo de crianças que estão com doenças respiratórias. Daqui a pouco a repórter Erlane Grace vai trazer outras novidades. Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, participou de uma solenidade agora pela manhã, está concedendo uma entrevista coletiva. A Erlane passou pelas UPAs de Belo Horizonte na manhã de hoje. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no Rede Notícia. Agora vamos falar do frio. Uma ação de acolhimento a moradores de rua acontece em Contagem. Os detalhes com o repórter Giovanni Rodrigues. Nesta quinta-feira, dia 15 de maio, das 18 às 22 horas, a Prefeitura de Contagem vai promover a ação Mãos Amigas, no Sambódromo de Contagem, localizado na rua José Barra do Nascimento, número 744, esquina com a Avenida Olímpio Garcia, no bairro Eldorado. A programação inclui corte de cabelo, banho quente, com apoio do projeto Banho do Amor, jantar solidário, onde voluntários e participantes partilham uma refeição e histórias, apresentações musicais e atividades culturais. A iniciativa, que reúne diferentes setores da administração municipal, voluntários e organizações da sociedade civil, tem como objetivo fortalecer os vínculos, a escuta e a convivência por meio de ações que promovem dignidade e acesso a direitos fundamentais. A proposta é oferecer acolhimento, cuidado e encaminhamento de forma integrada e humanizada, contribuindo para oportunidades reais de transformação de vida. Repórter Giovanni Rodrigues. Gente, parece brincadeira, mas não é. Tem falta d'água hoje em vários pontos de Belo Horizonte, gente. Situação, todo santo dia a gente vem falar de pessoal aqui com falta d'água. Para você ter noção, vamos falar aqui, ó, procurar certinho, ó. Lagoinha, região central de Belo Horizonte, Sagrada Família, na região leste, estão sem água devido a obras de manutenção emergencial da Copasa. Pelo mesmo motivo, os moradores do bairro Girassol, em Ribeirão das Neves, também enfrentam as torneiras sequinhas hoje. A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente agora à tarde. Agora a pergunta que fica é o seguinte: a Copasa, o que a Copasa está fazendo? Afinal de contas, todo dia tem que dar uma manutenção preventiva num lugar ou no outro? Tem que se fazer um levantamento, tem que se verdadeiramente trazer à população a situação de cada uma dessas estações elevatórias, estações de bombeamento, porque não dá para o morador, principalmente nesse período de seco que a gente está vivendo, com essa explosão de número de casos de
síndromes respiratórias graves, onde uma das principais ações para a gente não ficar gripado é lavar as mãos o tempo inteiro, a população não pode ficar sem água do jeito que está. Cada dia um parte de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves. A gente sabe que as manutenções são necessárias, não estou falando disso. Só é preciso ter um pouquinho mais de transparência e preparar essas manutenções no período da noite, de noite para madrugada, ao invés de deixar o pessoal sem água o dia todo. Não dá, né? É porque todo santo dia, já vão fazer até a vinhetinha aqui, me lembra? Falta d'água. Porque todo dia tem falta d'água em algum lugar, um absurdo. Chega a ser uma irresponsabilidade, né? Não pensar no quanto isso afeta o dia a dia das pessoas. né? Gente, pelo amor de Deus, não dá não. Agora nós vamos fazer uma conexão direta com a redação da Rede Catedral para falar com o repórter Léo Apolinário. Léo, o INSS fez o primeiro balanço dos pedidos de restituições dos descontos indevidos? Boa tarde. Ei, Milene, boa tarde para você, para o André, para todos que estão nos acompanhando. Pois é, fez sim, viu? E mais de 480 mil aposentados e pensionistas confirmaram ao INSS a realização de desconto em seus benefícios nos últimos anos. Desse total, cerca de 474 mil contestarem as cobranças feitas por entidades associativas. Outros 6 mil disseram que autorizaram os repasses. Ao todo, 41 associações foram contestadas em todos os processos sob investigação. Agora, essas entidades têm 15 dias úteis para comprovação do vínculo ou devolver o dinheiro descontado sem a autorização. O Léo, tem dinheirinho extra também para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. É aquele abono salarial aí do PIS/PASEP, né? É, o tão sonhado abono salarial, viu? Cerca de 4 milhões de trabalhadores com carteiras assinadas nascidos em maio e junho, André, com rendimento de até 2 salários mínimos, podem sacar a partir de hoje o abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano base de 2023. Neste mês, o governo vai liberar cerca de 5 bilhões de reais para quitar os 2 abonos. O PIS é pago pela Caixa e o PASEP pelo Banco do Brasil. O saque pode ser feito até 29 de dezembro deste ano. Mais informações no portal gov.br e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Léo, também tá chegando aí já próximo do pessoal fazer a declaração de imposto de renda, né? Tem muita gente que ainda não fez, né, Léo? Exatamente, tem muita gente que ainda não fez, lembrando que o prazo vai até o fim desse mês, viu? E é muito importante acertar as contas, ficar com as contas em dia com a Receita Federal. Para quem não sabe fazer, André, o imposto de renda, tem alguma dificuldade, é bom ir até algumas universidades. Se a pessoa entrar no site da Receita Federal e procurar lá pelo NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, vai encontrar os endereços nessas universidades, uma parceria com os concursos de ciências contábeis. Esses contribuintes podem marcar e ir até o local para fazer a declaração do imposto de renda. A gente tem um flash aí da Letícia Bessa falando os detalhes sobre o número de pessoas que já fizeram a declaração do imposto de renda. Vamos ver? Vamos seguir. O fato é que em Minas Gerais metade dos contribuintes fizeram. Aquela história que o brasileiro deixa tudo para a última hora é uma grande verdade, né? São 15 dias, hein? Eu admito, eu sou um deles que ainda nem peguei para fazer o imposto de renda, seu André. Aí depois vai receber a restituição lá no finalzão do ano. É bom que junto com o 13º já dá para comprar o peru de Natal, né? Um bacalhauzinho e por aí vai. Agora sim, gente, olha, 12h15, a gente vai pro intervalo. Na volta, a gente vai voltar falando com a Irlane Grace, direto da Prefeitura de Belo Horizonte. Tem novidades no combate às síndromes respiratórias agudas graves, viu? E além disso, um fazendeiro mineiro que havia sido sequestrado foi libertado. 5 pessoas foram presas. Ele estava em cativeiro no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, também pelo som da América FM e na Cultura M com Rede Notícia. 12h18. A gente volta a falar agora
sobre a situação das síndromes respiratórias agudas graves que estão realmente deixando a situação muito complicada nos postos de saúde, nas unidades de saúde, não só de Belo Horizonte, mas também de outras cidades. Já são 15 cidades, além de Belo Horizonte, que decretaram estado de emergência em saúde pública por conta dessa doença. E a partir de hoje, Belo Horizonte ganha 13 novos leitos de atendimento pediátrico exclusivo para crianças que estão com doenças respiratórias. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Erlane Grace, que está desde manhã passando pelas unidades de saúde, acompanhou agora há pouco também uma entrevista coletiva do prefeito Álvaro Damião, e os esforços são múltiplos em várias frentes para garantir à população um melhor atendimento à saúde e também de prevenção, né, Erlane? Muito boa tarde. Boa tarde, André, Milene, a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Eu estou aqui em uma das 5 ambulâncias que acabaram de ser inauguradas e daqui a pouco já começam a circular pela capital. Aqui em frente à Prefeitura de Belo Horizonte, acabou de acontecer uma coletiva com o prefeito Álvaro Damião e o secretário de Saúde, Danilo Borges. Eles entregaram essas 5 ambulâncias para reforçar o atendimento do SAMU. A expectativa é de que o serviço tenha mais agilidade, né, no socorro em casos de urgência e emergência. Essas novas unidades atuarão como uma UTI móvel e contam com equipamentos modernos como o aspirador portátil de secreções, o oxímetro, o ventilador artificial eletrônico. E outra novidade também, a rede municipal vem se preparando para enfrentar o aumento nos casos de doenças respiratórias entre as crianças, como você comentou aí, André. Hoje foram abertos 13 novos leitos pediátricos de enfermaria no Hospital das Ciências Médicas. Com isso, Belo Horizonte soma aí 43 novos leitos pediátricos nessa fase de reforço. E o Hospital das Clínicas também vai ampliar a estrutura com mais 15 leitos de suporte intermediário para casos mais graves. E outros 30 leitos já tinham sido abertos, são 20 no Hospital Odilon Beres e 10 no Hospital da Baleia. Erlane, mais cedo você acompanhou a situação nas unidades de pronto atendimento da cidade. O que você encontrou por lá? Olha, a nossa equipe circulou sim pelas UPAs, nós fomos até a UPA Oeste, a UPA Centro-Sul e a UPA Odilon Beres. Olha, Milene, o atendimento ele estava relativamente tranquilo hoje, nesta quinta-feira, mas o pessoal falou que na segunda-feira, que passou agora, as unidades estavam bem mais cheias. Eu estive lá, conversei em off com alguns pacientes e funcionários que relataram, momentos de espera maiores no início desta semana, sim. A tranquilidade foi somente hoje. Mas mesmo assim, com todo esse atendimento fluindo, o que mais tem incomodado a população é a fila por cirurgias eletivas. É uma espera que, segundo relatos aí, pode levar meses. Infelizmente, essa questão das cirurgias eletivas ainda é um problema, não só de Belo Horizonte, mas também de outros municípios. O Erlane, hoje a gente tem a intensificação, a retomada, na verdade, da vacinação contra a dengue nos postos de saúde. A Qdenga está liberada, né? Mas, além disso, a Prefeitura também falou de vacinação contra a Covid-19 sendo retomada para público prioritário a partir de 12 anos. Já é outra medida aí para prevenir essas síndromes respiratórias agudas graves, né? Exatamente, André. Vou relatar as informações completas para vocês. Foi retomada, sim, a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, com a chegada aí de um novo lote com 27 mil doses das vacinas. É a vacina Qdenga. E para vacinar, tem as orientações, o responsável legal ele precisa estar presente com o documento da criança, comprovante de residência e ser de BH. Mais detalhes, os usuários, os pacientes vão poder acompanhar também no site da Prefeitura de Belo Horizonte. Em relação à Covid-19, como você me perguntou, foi retomada sim essa vacinação para o público prioritário a partir dos 12 anos. Vai ser retomada, na verdade, a partir de amanhã, sexta-feira, dia 16. E essa vacina, ela integra os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. E
E essa ação ela será possível após o recebimento de 16,4 mil novas doses do imunizante. E para garantir a eficiência na aplicação e evitar perdas, a imunização será concentrada em centros de saúde específicos. Os endereços desses centros de saúde serão atualizados hoje na Prefeitura de Belo Horizonte a partir das 18h30. Volto com vocês aí na redação, Milene e André. Obrigado, Erlane. 12 horas e 24 minutos. Olha só, gente, a Polícia Civil de Minas Gerais concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva para falar da prisão de 5 pessoas envolvidas no sequestro de um fazendeiro aqui em Minas Gerais. O repórter Giovanni Rodrigues acompanhou e traz os detalhes. A Polícia Civil realizou uma operação que resultou na prisão de 5 suspeitos envolvidos em um caso de extorsão mediante sequestro ocorrido em novembro de 2024. A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada Anti-Sequestro do Departamento Estadual de Operações Especiais com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós conversamos com a delegada Fabiola Oliveira, que dá detalhes desta operação. No final do ano passado, em novembro do ano passado, 2 pessoas chegaram até uma fazenda onde a vítima se encontrava com a família, procurando por locais que pudessem ser alugados para festa. E foi assim que eles tiveram acesso inicialmente a uma pessoa que trabalha com a vítima e depois a ela. A partir do momento que tiveram contato com a vítima, eles anunciaram o crime, colocaram todos os presentes, inclusive crianças, dentro de um cômodo fechado e começaram a inicialmente pedir valores em dinheiro, procurar joias, mas nunca deixando de lado a intenção inicial, que era levá-lo para um cativeiro e extorquir a família. Já identificamos 8 pessoas envolvidas no crime, E dentre essas 8, 6 estavam com mandados de prisão expedidos pela Justiça, a nosso pedido, 5 foram cumpridos ontem no Rio de Janeiro, com a ajuda da Polícia Civil lá do Rio, da Antissequestro Rio, e 9 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos ontem, alguns deles em Divino, com a ajuda da Polícia Civil de Divino e da Polícia Militar também de Divino. Os suspeitos foram capturados na cidade do Rio de Janeiro. A vítima foi um homem de 63 anos, sequestrado em sua propriedade rural em Minas Gerais e mantido em cativeiro no bairro de Bangu, na capital fluminense. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Giovanni. E morre Antero Mânica, um dos mandantes da chacina de Unai. O repórter Newton Lopes tem mais informações. Morreu hoje de manhã, aos 77 anos, o ruralista Antero Mânica, um dos responsáveis pela chacina de Unai em 2004, quando foram assassinados em uma emboscada um motorista e 3 auditores fiscais do trabalho que investigavam denúncias de trabalho escravo em propriedades do fazendeiro. Mânica era um dos maiores produtores de feijão do país e já havia cumprido mandato como prefeito de Unai, no noroeste de Minas. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em Brasília para tratamento de um câncer no pâncreas. A situação foi agravada por uma queda em abril deste ano, quando o fazendeiro sofreu um traumatismo craniano. Na justiça, Antero Mânica estava condenado a 89 anos de prisão por ser mandante da chacina. Repórter Newton Lopes. E a gente volta agora a conversar com o repórter Léo Apolinário, direto da redação da Rede Catedral, para a gente falar sobre outros assuntos que estão circulando por aí na manhã desta quinta-feira, manhã e início de tarde. Ô Léo, teve uma decisão sobre a regra de transportes de animais em aviões. Pessoal que precisa do auxílio do animalzinho não vai poder viajar com o animal dentro da cabine. Que história é essa, Léo? Pois é, André, essa decisão foi do Superior Tribunal de Justiça e eles decidiram que empresas aéreas podem negar o transporte dos chamados animais de suporte emocional na cabine de aeronaves, caso não sejam atendidos critérios definidos pelas próprias empresas. Animais de suporte emocional são aqueles que ajudam pessoas com transtornos mentais a evitar crises ou situações de menor controle. Os ministros do STJ entenderam que, sem uma legislação específica, as companhias podem fixar as próprias regras para garantir segurança e padronização aos serviços prestados. Ô Léo, e o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre a prisão da deputada Carla Zambelli?
Isso, a Carla Zambelli, do PL, deputada federal, ela foi condenada por unanimidade a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em 2023. Ela ainda pode recorrer da sentença. Zambelli também foi condenada à perda de mandato depois do fim de todos os recursos possíveis e ao pagamento de R$2 milhões em danos morais coletivos, valor que deverá ser dividido com o hacker Walter Delgatti, réu confesso no processo e já condenado a 8 anos e 3 meses de prisão. O Léo também teve notícia boa em relação ao meio ambiente. O Brasil registrou pelo 2º ano consecutivo queda no desmatamento. Ufa, né? Exatamente, ufa, até que enfim, viu? Isso de acordo com o relatório anual do Instituto de Mato-Biomas divulgado hoje, tá? A devastação foi reduzida, André, em cerca de 32%, a comparação com 2023. Segundo o levantamento, o Cerrado teve a maior área destruída pelo 2º ano consecutivo. Em 2024, foram mais de 600 mil hectares, o que equivale a 52% do total desmatado no Brasil. O estudo aponta ainda que houve queda no desmatamento em todos os biomas, com exceção da Mata Atlântica, que se manteve estável, pelo menos se manteve estável. Desde 2019, o desmatamento no Brasil atingiu uma área equivalente ao território da Coreia do Sul. Pois é, foram mais de 9 milhões e 800 mil hectares consumidos, sendo 67% na Amazônia Legal. Eu volto com vocês. Obrigado, Léo. Vídeos gravados por moradores circulam nas redes sociais, mostrando um fenômeno inusitado. Uma bola de fogo cruzou o céu do Brasil por volta de 6h30 da tarde de ontem, quarta-feira. O fenômeno foi observado nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso. De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, o objeto mais compatível com a luz que foi observada é o corpo de um foguete Falcon 9 da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, lançado em 2014 para fornecer serviços de transmissão para a região Ásia-Pacífico. Após cumprir a missão, o foguete permaneceu em órbita como lixo espacial até a sua reentrada na atmosfera nesta quarta-feira. Imagina se você em casa, numa boa, lá no meio do campo, cai um trem desse na tua cabeça, Deus o livre e guarde. Não, susto. Mas que é bonito o fenômeno é, né? Mas que é um perigo também é. Essa história de lixo na atmosfera, tá na tela aí, ó. Pessoal lá de Martim Campos conseguiu ver lá em Bitira, né? Ibitira, né? Que o pessoal lá chama de Bitira. Albert Zaxon também. Saudade para Albert Zaxon comer um queijinho, tomar um leitinho. Que delícia que é. 12h, 31 minutos. Olha a imagem aí, ó. Na sua tela. 12h, 31 minutos, a gente vai para um intervalo. Na volta, vamos bater um papo com o vereador Braulio Lara. Ele é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente vai falar muito sobre transporte público aqui no Rede Notícia. 12h, 32, vamos para o intervalo. Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, também no sinal do FM da Rádio América, nos 107,1 e também na Rádio Cultura nos 830 kHz, 12h35. A gente recebe agora o vereador Braulio Lara, ele é presidente da Comissão de Mobilidade, é um monte de nome, né, vereador? Mobilidade, transporte... Mobilidade urbana, indústria, comércio e serviços. Indústria, comércio e serviços. Vamos focar hoje mais na mobilidade, vereador. Obrigado, primeiro, antes de tudo, por ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço o convite e de estar aqui junto com todos os ouvintes da Rádio América. O pessoal, pedi pro pessoal aí do Switch, a gente tem um flash agora da Juliana Lima falando sobre a desapropriação de imóveis que estão construídos à beira, às margens da linha 2 do metrô, e a gente vai saber dessas novidades e aí vamos começar a introduzir esse assunto com o vereador Braulio Lara. Pode botar para rodar. A concessionária que administra o metrô de Belo Horizonte e os moradores que vivem às margens dos trilhos assinaram um acordo envolvendo a desapropriação de casas para a construção da linha 2 do metrô na capital. Mais de 300 famílias que estão na área de desocupação da nova linha serão impactadas. Elas vão receber indenização, aluguel social e custeio da mudança
para o local temporário e depois para o imóvel definitivo. Além da empresa e dos impactados, o Ministério Público e o Governo de Minas participaram ontem à noite da reunião e das negociações. Segundo a administração do transporte, a linha 2 vai começar a operar em 2028. De acordo com o projeto, a nova linha terá mais de 10 quilômetros de extensão e vai contar com 10 estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Sintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. O trecho vai se conectar com a linha 1 na estação Nova Suíça, que fica entre as estações da Gameleira e Calafate. O projeto prevê ainda que a estação do Barreiro será interligada ao Via Shopping. Repórter Juliana Lima. Vereador, justamente essa linha 2 do metrô, essa ampliação do metrô até Contagem, chegando lá até o viaduto Beatriz, que foi pedido inclusive na semana passada pelo governo do estado, é uma das soluções para a mobilidade urbana de Belo Horizonte? Porque sempre se fala do metrô, o metrô está chegando até o Barreiro. Até onde mais você acha que o metrô pode conseguir chegar? Ontem a gente perguntou para o Heron Guimarães, prefeito de Betim, se ele achava que era possível chegar o metrô até Betim. Ele falou, olha, eu não vou enganar, não é utopia, eu não vou ver isso. O senhor acha que ele está sendo pessimista demais? Dá para a gente pensar em metrô chegando, por exemplo, no Belvedere, utilizando estruturas que já existem ou que podem ser melhoradas, por favor? Essa questão é ótima, André, porque a gente sabe que o custo de implantação de metrô é um custo alto. Então não adianta pensar que vai se viabilizar de uma forma fácil se não tiver realmente um bom mapeamento de verbas poupudas mesmo de investimento para você conseguir criar 1 quilômetro a mais de linha para qualquer lado que for. Às vezes fala-se em colocar interligações metropolitanas onde já tem trilhos, mas aí talvez não seja metrô, sejam trens metropolitanos, né? Que basicamente o que difere é se tem uma locomotiva empurrando a composição ou se de fato é um sistema elétrico, como por exemplo é o sistema do metrô. Mas de qualquer forma, todas as soluções de mobilidade para a nossa cidade, elas têm que ser de fato observadas com bastante atenção para a gente melhorar realmente essa capilaridade na região metropolitana como um todo. Agora, tem um detalhe que às vezes a gente precisa de estar sempre falando e reforçando. Em 1994, Belo Horizonte fez o sistema BH Bus. Na época, a gente tinha aqueles ônibus, tinha aquelas listrinhas, e tudo foi reconfigurado em torno das regionais. E na época do projeto, pretendia-se fazer com que o metrô fosse a espinha dorsal do sistema de mobilidade. O que significa isso? Que a linha do metrô funcionaria como uma linha tronco e as linhas de ônibus seriam alimentadoras desse tronco. Ou seja, os ônibus entrariam colocando passageiros nas estações e fazendo as conexões. Isso. Pois é. Pelo lobby que aconteceu à época e tudo, o que foi feito? Todo o sistema de ônibus andou paralelo com o metrô. E eu acredito que esse é o erro que Belo Horizonte não pode cometer de novo. Agora, quando a linha 2 estiver pronta, a linha 2 estiver em operação que está prevista ali para 2028, e é o mesmo ano onde a concessão de ônibus se encerra. Então, um novo contrato tem que pensar em como integrar esses dois modais. As linhas de ônibus colocando passageiros no sistema de metrô e o sistema de metrô sendo ampliado, porque aí a gente não vai ter só um ramal, a gente vai ter também a linha 2 que vai até o Barreiro. Então, quanto mais gente for colocado nas linhas de metrô, digamos assim, para transitar nesses eixos principais da cidade, melhor vai ser. Pode falar, menino, perdão. O vereador, voltando a falar, aí você tocou num ponto que é muito importante falar sobre a questão do contrato. O contrato termina em 2028. Ano passado, o senhor teve à frente uma CPI que mostrou por A mais B, coisa que que o Ministério Público já tinha falado, o Ministério Público de Contas já tinha falado, que esse contrato tem uma série de vícios, tem uma série de problemas, tem irregularidades. Esse contrato foi feito lá em 2008. Se tinha a faca e o queijo na mão para poder acabar com esse contrato, cancelar, isso é uma prerrogativa do prefeito, não é a Câmara que tem que fazer, o prefeito tem que fazer, e o então prefeito Fuad Noman preferiu esperar o contrato acontecer. O que é necessário? O que a gente precisa fazer de fato? Nós estamos em 2025. É esperar ainda mais 3 anos ou iniciar de fato agora uma discussão pesada para que o novo contrato seja completamente diferente e que resolva esses vácuos, seja um contrato de concessão pública
para a iniciativa privada, que resolva os problemas para a população e não resolva os problemas para quem recebe o serviço, porque como hoje acontece, quem se dá bem é o dono da empresa de ônibus. O usuário só toma tinta todo dia. Então, veja que o contrato vigente até 2028, ele realmente é cheio de problemas, cheio de irregularidades que nós detectamos na época da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Então, nós apuramos as questões... CPI isso foi quase que rendeu a cabeça do Gabriel Azevedo como presidente da Câmara. E o mandato dele. Cá entre nós, justiça seja feita. E foi por isso o processo de cassação. Não foi por conta de outra coisa. Mas cá entre nós. As duas CPIs, que ocorreram duas dentro da questão da mobilidade. A primeira foi a CPI da Caixa Preta da BH Trans. Na época, o próprio Alexandre Calil foi um dos indiciados também, né, entre um conjunto de situações que aconteceram no período investigado. Teve depois, mais tarde, a CPI dos ônibus sem qualidade, que também teve indiciamentos, mas a gente viu foi uma prefeitura inerte a isso. Quando o Ministério Público propôs uma ação para, de fato, cancelar o contrato, a prefeitura foi convidada a participar, mas ela não quis. Ela não quis entrar no polo ativo e defender uma ruptura do contrato. Ela preferiu, na verdade, se afastar deste problema. E então, por mais que seja ainda um processo que corre na justiça, a gente viu até então a gestão Calil e na sequência a gestão Fuad Noman não querer intervir diretamente no contrato. Nós, como cidadãos, sabemos que o tempo está acabando. E eu, particularmente como parlamentar, como vereador, minha maior preocupação é eles não só fazerem um Ctrl-C, Ctrl-V na licitação e repetir Mas de corre novo os esse mesmos... risco? Claro que corre. O lobby pode simplesmente fazer com que se continue tudo como está. Nós estamos trabalhando já com uma certa antecedência para trazer as discussões, colocar esses assuntos na mesa antes, para que a discussão fique madura, para na hora que chegar na hora que a licitação for publicada, todos os aspectos que envolvem, de fato, o sistema de mobilidade já estejam mais discutidos, mais maduros realmente para a tomada de decisão. Hoje nós temos uma comissão especial na Câmara, que é presidida pela minha colega vereadora Fernanda Pereira Altoé, que já tem como objetivo essa discussão do contrato, isso já está andando. Mas é importante demais a população saber que isso de fato está na mesa, contribuir com as sugestões e, principalmente, a gente entender que se a gente quer uma cidade eficiente, a gente não pode, na verdade, pensar só ônibus, pensar só metrô separadamente e não integrar esses modais, essas soluções de transporte e, inclusive, usar e trazer outras alternativas. Uma delas que eu tenho pautado é a solução por meio dos teleféricos, né? Em outras cidades, às vezes, chamam Metrocable, em outros países, mas o objetivo se somos uma cidade montanhosa que tem uma dificuldade grande de implantação de alguns tipos de modais, como, por exemplo, o metrô ele é caro, seria ótimo se a gente tivesse Belo Horizonte toda perfurada por baixo e tivesse essas linhas de metrô. Mas isso ainda está longe se a gente não tiver realmente uma grande captação de recursos, de investimentos. Mas enquanto a gente consegue produzir 1 quilômetro de metrô, a gente consegue produzir 5 quilômetros de teleférico. E o teleférico pode ser utilizado para transporte de massa. Muitas vezes as pessoas imaginam esse modal Medellín só tem como isso, sendo o turístico, mas não, ele é para transporte de massa. Medellín é uma das cidades que implementou com sucesso a utilização dos teleféricos para fazer o transporte de massa. Imagine, por exemplo, André, aqui em Belo Horizonte, na região leste, né? A gente tem ali, próximo da Serra do Curral, os bairros do Taquaril, a própria Serra, lá no Alto Veracruz, são regiões muito adensadas. Se a gente conseguir estabelecer linhas de teleféricos que façam conexões dessas regiões muito adensadas para as estações de metrô que já existem, como, por exemplo, a de Santa Teresa, do Horto, Valdomiro Lobo, enfim, trazer essas conexões, você começa a ter um alívio de carros nas ruas e de ônibus também em gargalos, em corredores que já estão extremamente saturados. Tudo que vier para melhorar a mobilidade de Belo Horizonte deve ser considerado, Com certeza. né? Nós estamos conversando com o vereador de Belo Horizonte, Braulio Lara, do Partido Novo. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta aqui pela tela da TV Horizonte, no som da América FM e também da Cultura AM com o nosso Rede Notícia. 12h49. Vou continuar o bate-papo
com o vereador Braulio Lara, de Belo Horizonte, do Partido Novo, né, Milene? Isso mesmo, vereador. Na última segunda-feira nós apresentamos, aqui no Rede Notícia, o projeto Tarifa Zero, conversando com a vereadora Isa Lourença, que pretende, tornar gratuita as passagens de ônibus em Belo Horizonte. Eu queria saber o que o senhor acha desse projeto. É um projeto viável? É um projeto que está tramitando, ele está em discussão ainda. Eu vejo algumas dificuldades de se conseguir viabilizá-lo, mas como qualquer parlamentar pode colocar um assunto em pauta, é uma pauta que a gente vai evoluir e discutir. O maior problema do Tarifa Zero é que, de fato, quem vai pagar a conta precisa de estar mapeado. Então, a questão de ter uma gratuidade total para todo cidadão no transporte de ônibus carece uma segunda pergunta, né? Como nós vamos, então, pagar por isso? E acredito que ainda vai passar por fase. É um projeto que acabou de chegar na nossa Comissão de Mobilidade Urbana, então agora ele já está aguardando o parecer do vereador Lucas Ganem. E, enfim, é uma discussão que tem que ser profunda. A maior dificuldade vai ser justamente enxergar essa origem dos recursos para pagar o custo total do sistema. Num sistema que não tem a devida transparência, a gente não sabe realmente quanto deveria ser a passagem em Belo Horizonte. Então, é meio que ainda tatear no escuro para ter certeza se isso realmente vai ter uma viabilidade econômica e, além disso, conversar com o contrato que está vigente. O contrato de ônibus, como disse no outro bloco, né, ele vai até 2028. E como a gente vai acoplar isso se esse projeto vier a ser aprovado? Então, tem muitas discussões pela frente. Falando ainda sobre mobilidade urbana, a gente vê a cada dia que passa, cada vez mais um número de pessoas optando por moto em Belo Horizonte. E junto com essa opção maior por moto, a gente vê cada vez mais também um aumento do número de acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Dados até do Observatório, de Justiça mostram que o número de acidentes foram aumentados absurdamente. Pelo menos um terço dos acidentes de trânsito hoje são envolvendo motocicletas. São Paulo já tem motofaixa, Rio de Janeiro também já tem discussão, algumas partes da cidade implantadas. Dá para se implantar motofaixa em BH, vereador? Dá, e eu tenho certeza que esse ano a gente vai conseguir ter a primeira motofaixa implantada na cidade. Vendi minha moto na hora errada, então. A gente sabe que é um equipamento de segurança que foi testado primeiramente em São Paulo, deu muito certo, reduziu acidentes e a gente vê isso se espalhando para outras cidades do país. No caso, o Rio de Janeiro já tem implantada, mas aqui na nossa região metropolitana até parabenizo o prefeito de Betim. Betim também já implantou, verdade. Funcionar. Então, Belo Horizonte não pode ficar para trás e eu tenho certeza aí que o prefeito Álvaro Damião, que apoia essa iniciativa, em breve a gente vai conseguir ter a motofaixa funcionando. E a ideia é começar em alguns corredores, Antônio Carlos, Cristiano Machado, como é que é? Já tem alguma coisa desenhada a respeito disso? Então, como vereador, eu destinei R$500 mil de emendas impositivas para viabilizar esse projeto e somado a R$400 mil que foram indicações, inclusive da CDL, que é uma entidade que apoia a motofaixa, tem um projeto sensacional que chama Ande Seguro, inclusive, e a CDL fez o apontamento dessa indicação na Comissão de Orçamentos, então se juntar essas verbas todas, a gente está falando R$1 milhão. Praticamente R$1 milhão, e são intervenções que não são tão caras, a gente está falando de pintura de pistas e sinalização. Então, o que nós aguardamos, até porque teve uma recente audiência pública com os representantes do Poder Público, da BH Trans, é que eles estão fazendo os estudos para apontar quais são os melhores locais para se implantar, visto que algumas das nossas avenidas maiores não conseguem ter a implantação em todo sua extensão. Se a gente tiver alguns trechos específicos, se a gente conseguir colocar, por exemplo, que as motofaixas fiquem conectadas com aqueles motobox, que é aquela faixa ali de acumulação de motos na frente dos sinais, já vai ser um grande passo para Belo Horizonte. Eu estou esperando ansiosamente que a gente veja a primeira motofaixa implantada em BH. Motobox, aliás, que não é respeitado por pouquíssimos motoristas. O que tem de motorista que invade o motobox é uma festa, infelizmente. Mas a gente vê muito motobox também apagado. Então, assim, a cidade precisa de manutenção. Sim. Belo Horizonte precisa de melhorar o seu zelo, o seu cuidado, a sua limpeza, a sua revitalização de todos os equipamentos públicos, porque, afinal de contas, é para isso que serve, né? E a prefeitura, eu tenho certeza que nessa gestão deve conseguir avançar bem nesse quesito.
Vereador, a regulamentação de quem trabalha com moto por aplicativo também preocupa. Quais foram as últimas decisões e o que pode ser feito ainda? Então, nós também temos um projeto dentro da Câmara que fala dos motoristas de moto por aplicativo, né? E entre esses ajustes, a gente já recebeu isso em nossa comissão, isso já está avançando, em breve vai ser votado no plenário, mas a gente trouxe inclusive reivindicações dos moto-ubers, dos mototáxis, que reclamavam de uma série de questões, mas uma delas, por exemplo, é da gente ter idade mínima para pessoas estar prestando serviço por aplicativo, que elas não tenham os banimentos injustificados das plataformas e, de um modo geral, a gente tenha mais segurança no trânsito. Ô vereador, tem 2 minutinhos para a gente terminar, eu quero fazer uma provocação. O partido, o governador do estado, Romeu Zema, que é do mesmo partido que o senhor, criou uma agência reguladora para transportes em Minas Gerais, que uma das atividades dela é gerir as praças de pedágio e as concessões estaduais para iniciativa privada de pedágio de rodovias pedagiadas no estado. Existe um projeto, existe uma ideia de se privatizar parte das estradas do vetor norte ali para seguir, né, a 424, MG10 e por aí vai. O senhor é favorável a esse projeto? Porque teve até projeto aí que foi considerado constitucional para proibir colocação de praça de pedágio em Belo Horizonte. O senhor acha que é a saída pedagiar essas estradas? E como é que fica onerar as pessoas que passam diariamente, tem que passar por ali? A gente está falando realmente de uma melhoria de infraestrutura que o mineiro precisa. Nós sabemos que precisa de melhorar a estrada, tem que melhorar essas conexões dessas cidades. Lagoa Santa, por exemplo, conversa com um morador de Lagoa Santa que fica todos os fins de semana e alguns dias da semana travado no trânsito ali, porque a gente tem um fluxo da Serra do Cipó que todo passa ali por dentro. Então, quando se fala em trazer uma solução, como por exemplo o contorno de Lagoa Santa, a questão das outras cidades também, né, Prudente Moraes, quem vivencia isso sabe, é um investimento que é necessário e as pessoas apoiam. Agora vem o outro lado da moeda, né? De onde vai tirar o dinheiro para pagar esse tipo de investimento. Minas Gerais ficou muitos anos sem investimento de infraestrutura, sem dinheiro, e a gente sabe que a gente tem um Estado que está com a corda no pescoço, com um mega endividamento perante o governo federal, que por sua vez também não está interessado em aliviar, ele quer receber. E o jeito de receber, inclusive, é o Propag, que é aquele refinanciamento da dívida. Então, considerando que tem tudo isso dentro do tabuleiro, né? O único jeito de você resolver infraestrutura viária agora é com concessão. E concessão tem que ter praça de pedágio, tem que ter pedágio. Então eu vejo que a discussão ela é importante, obviamente. O governo do estado já apresentou alternativas para diminuir essa carga nos usuários que são mais frequentes, mas eu não vejo como uma alternativa que tenha que ser descartada, não. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer um esforço para que viabilize, porque Minas Gerais ficou muito tempo atrasada nesses investimentos e, com certeza, isso é solução para salvar vidas, porque essas estradas são estradas perigosas e que também têm grandes índices de acidentes. A gente tem que melhorar. Quero agradecer ao vereador Braulio Lara, do Novo, que participou com a gente aqui no nosso Rede Notícia desta quinta-feira, 15 de maio. 12h58, a gente vai ficando por aqui, né, Milene? A gente vai embora, voltamos amanhã. E agora você fica com Bola na Rede, com o Júnior Brasil, acompanhando as notícias do mundo do futebol. Tchauzinho, até amanhã. Amanhã a gente volta ao meio-dia. Um abraço.